Durante séculos, a Atlântida foi tratada como apenas um mito, uma história antiga contada por Platão sobre uma civilização avançada que teria desaparecido sob o oceano após um grande cataclismo. Mas e se partes dessa civilização ainda estivessem lá? Em 1968, mergulhadores encontraram algo no fundo do mar perto das Bahamas, que até hoje divide opiniões. Uma estrutura submersa formada por enormes blocos de pedra, organizados de forma quase perfeita, como se fossem parte de uma estrada, um porto ou algo muito maior. Essa estrutura ficou conhecida como a Estrada de Bimini. Neste vídeo, vamos analisar o que realmente é a Estrada de Bimini. Seja bem-vindo ao História Proibida. A Estrada de Bimini está localizada nas águas rasas das Bahamas, próximas à ilha de Bimini, no Oceano Atlântico. Ela se encontra a poucos metros de profundidade, o que permitiu que mergulhadores e pesquisadores a estudassem ao longo das décadas. Em 1968, mergulhadores observaram uma sequência de blocos de pedra alinhados lado a lado, formando uma estrutura curva com centenas de metros de extensão. O mais curioso é que esses blocos possuem tamanhos semelhantes, estão dispostos em ângulos retos, parecem seguir um padrão intencional. Desde o início, ficou claro que aquilo não era uma formação comum encontrada no fundo do mar. A Estrada de Bimini é composta por enormes blocos de calcário, alguns medindo vários metros de comprimento e pesando toneladas. Esses blocos estão posicionados lado a lado, formando uma espécie de caminho submerso que se estende por centenas de metros. Em certos pontos é possível observar que os blocos têm tamanhos semelhantes. As bordas são relativamente retas. Algumas pedras parecem estar encaixadas. Além disso, existem áreas onde os blocos formam camadas, como se uma fileira tivesse sido colocada sobre a outra. Para muitos pesquisadores independentes, isso lembra técnicas antigas de construção vistas em civilizações como o Egito e a Mesoamérica. A explicação oficial afirma que a Estrada de Bimini é uma formação natural conhecida como beach rock. Segundo os geólogos, essas estruturas se formam quando sedimentos calcários se solidificam, rachaduras naturais criam blocos, o nível do mar sobe e submerge a formação. Essas explicações são plausíveis e aceitas academicamente. No entanto, críticos apontam que a regularidade é incomum. Os alinhamentos são muito precisos, algumas camadas parecem artificiais. A ciência explica parte do fenômeno, mas não todos os detalhes. A ligação com a Atlântida surge a partir dos relatos do filósofo grego Platão, que descreveu uma civilização avançada localizada além das colunas de Hércules, no Oceano Atlântico. Segundo Platão, a Atlântida teria sido destruída por um grande cataclismo, afundando no mar em apenas um dia e uma noite. A localização de Bimini coincide surpreendentemente com a região descrita por ele. O mistério se aprofunda quando lembramos das previsões de Edgar Cayce, que afirmou décadas antes que vestígios da Atlântida surgiriam próximos a Bimini no final da década de 1960. A descoberta ocorreu exatamente nesse período. Coincidência ou algo mais? Mas alguns pesquisadores levantam uma questão ainda mais intrigante. E se essa estrutura não fosse apenas funcional, mas também simbólica? Em várias civilizações antigas, grandes construções não serviam apenas como estradas ou portos.
Elas faziam parte de complexos maiores, que incluíam templos, plataformas cerimoniais e estátuas monumentais. No Egito, por exemplo, estradas processionais ligavam templos a estátuas gigantes. Na Ilha de Páscoa, as plataformas de pedra sustentavam os famosos moais. Na Mesoamérica, caminhos de pedra levavam a esculturas sagradas. A pergunta é inevitável. Será que a estrada de Bimini fazia parte de algo semelhante? Em áreas próximas à estrada de Bimini, formações que lembram blocos esculpidos, pilares e até silhuetas semelhantes a estátuas desgastadas. Nenhuma dessas estruturas foi oficialmente reconhecida como escultura humana, mas o padrão se repete em diferentes pontos do fundo do mar. Alguns pesquisadores acreditam que, se a estrada fazia parte de uma cidade costeira antiga, as esculturas poderiam ter sido as primeiras a sofrer erosão, perdendo detalhes ao longo de milhares de anos submersas. Civilizações antigas frequentemente usavam estátuas gigantes como símbolos de poder, guardiões espirituais, representações de deuses ou líderes. Se uma civilização avançada realmente existiu naquela região antes do aumento do nível do mar, é plausível imaginar que estradas conectavam áreas cerimoniais. Plataformas sustentavam esculturas monumentais. A paisagem urbana era cuidadosamente planejada. A estrada de Bimini, nesse contexto, poderia não ser apenas um caminho, mas um eixo central de um complexo maior, hoje quase totalmente submerso. Em outras partes do mundo, estruturas submersas, inicialmente tratadas como naturais, mais tarde foram reconhecidas como artificiais ou parcialmente modificadas pelo homem. Exemplos incluem Yonaguni, no Japão, ruínas submersas no Mediterrâneo, estruturas costeiras antigas hoje abaixo do nível do mar. Em muitos desses casos, esculturas e relevos só foram identificados após estudos mais profundos. Isso levanta uma possibilidade desconfortável. Será que ainda não identificamos esculturas associadas à estrada de Bimini simplesmente porque não estamos procurando da forma certa? Se algum dia for comprovado que esculturas ou estátuas estavam associadas à estrada de Bimini, isso mudaria completamente o debate. Não estaríamos mais falando apenas de uma formação geológica curiosa. Estaríamos falando de planejamento urbano, arte simbólica e cultura organizada. E isso nos levaria diretamente a uma conclusão inquietante. Uma civilização avançada pode ter existido ali e desaparecido, quase sem deixar rastros. Se você acredita que a história pode ser mais antiga do que nos ensinaram, deixe seu like. Se quer continuar explorando mistérios como esse, inscreva-se no canal. E agora eu quero saber, você acha que a estrada de Bimini é apenas natureza ou algo muito maior?